Olá, gente. Hoje estamos aqui no Podflex recebendo dois convidados maravilhosos, tá? Da Norcem Investimentos, uma empresa brilhante. A gente já recebeu o Bruno anteriormente. Estou aqui junto de Marcos Serruia, Moisés Serruia, Ana Paula Pereira. É um prazer enorme tê-los aqui. Obrigada. Vamos começar a conversar, entender um pouco mais da Norcem, a fundo do que foi conversado anteriormente com o Bruno. Gostaria que vocês falassem um pouco do que a empresa tem feito hoje, como ela tem se comportado hoje no mercado, voltado para produtos voltados para RH, como vocês têm visto essa ampliação, né, perante esse mercado que já é, né, disputado por outras empresas, como vocês vão se posicionar diante disso. Eu queria que vocês contassem um pouco também da trajetória de vocês, como vocês começaram. Acho que a gente não falou sobre isso. Isso, é um bom ponto. Da onde saiu toda essa ideia, da mudança de endereço, os desafios que vocês tiveram ao longo desse período até o momento, né, que vão vir novos, né? Sim. Tá bom. Primeiro, um prazer aqui, estar presente aqui com vocês, nesse projeto aí bem bacana que vocês vêm desenvolvendo. Eu vou ser cavalheiro, vou dar a primeira palavra aqui para as damas. Fica à vontade, Ana, se quiser começar. Obrigada. Eu acho que se a gente for começar do começo, seria assunto para um ano inteiro, né? É muita história, né? Muito tempo no mercado. Sim. Quando a gente começou, já são bem mais de 10 anos de mercado, né, no geral. Todos nós viemos da escola mais financeira 100%, né? A gente começou basicamente com a gestão de investimentos para a pessoa física e através de uma demanda de mercado mesmo, a gente se viu obrigado a entender qual a necessidade dos nossos clientes, porque a gente fazia a gestão de patrimônio do empresário, aquele dinheiro veio de algum lugar. E normalmente aquele dinheiro veio de empresas, né, de empreendedorismo, de negócios, e a partir dali, e dessa confiança que a gente foi criando com o cliente na pessoa física, o cara queria que a gente entrasse e cuidasse também da pessoa jurídica. Então, inicialmente, né, foram a duros trancos e barrancos, a gente teve que aprender a fazer, essa não foi o nosso início, não foi a nossa história inicialmente. Mas você tem uma coisa que acho que eu vou ser até um pouco vaidosa ao dizer, a gente se conheceu e a gente está nesse mercado, e eu acredito que o mercado une as pessoas boas, né, que têm os mesmos bons objetivos. E a gente chegou num grupo de sócios que olha para o cliente como nosso maior ativo. Então, isso desde pessoa física a pessoa jurídica, e para que essa pessoa jurídica tenha sucesso, a gente precisa cuidar das pessoas que compõem essa pessoa jurídica, né? Então, foi daí que veio a parte da Northern Wealth, que a gente cuida de toda essa parte de benefícios para PJs. Todas as ferramentas financeiras, ferramentas de benefício, gestão de risco para pessoas jurídicas. E a pessoa jurídica não existe sem a pessoa física da ponta, né? E é esse o nosso maior cuidado. Desde o empresário até o funcionário dele, o chão de fábrica, que precisa de bons benefícios para que ele se entregue e tenha cada vez mais melhores resultados. Bacana. Eu acho que a Ana falou muito bem. Eu, particularmente, estou no mercado financeiro aproximadamente há 20 anos já, quase 20 anos. Como a Ana falou, foi uma jornada, ainda está sendo uma jornada bastante desafiadora, né? O mercado entrega bastante desafios para a gente diariamente. E hoje a gente chegou nesse momento da carreira no grupo Norcem, né? Onde, para mim, a Norcem hoje representa tudo que eu acredito em relação ao planejamento financeiro, tá? Que a gente consegue hoje agregar de benefícios para clientes, de uma forma bastante completa, né? Então, a gente atende desde a pessoa física, como a Ana falou, a gente atende a demanda de pessoas jurídicas também, e a gente consegue também oferecer alguns benefícios para empresas, né? E a gente já faz isso há muito tempo. Eu sou da época onde a gente tentava fomentar o conhecimento ali do brasileiro. Do funcionário, né, em específico. Do funcionário, do brasileiro, transformar a forma do brasileiro lidar, né, com o dinheiro. Isso a gente vem trazendo já desde aquela época para cá e se especializando cada vez mais. E hoje a gente tem
um programa que a gente consegue oferecer a funcionários, enfim, a empresas, tá? De educação financeira, de planejamento financeiro, finanças pessoais. Muito bom. E o que vocês podem falar para os RHs em termos de experiência dentro do segmento corporativo, quando vocês iniciaram no mercado financeiro, dando essa assessoria financeira para os colaboradores? Qual era, no passado, o grande gap que tinha? Até hoje isso mudou? Qual foi a evolução hoje dos funcionários em relação à educação financeira? Ou não, ainda é igual? Olha, o desafio que a gente tem, assim, desde que eu comecei lá por meados de 2008, no mercado financeiro, a gente tem avançado, mas ele continua o mesmo, é a educação financeira. Esse problema nosso aqui é estrutural, tá, no Brasil, não é um problema de agora, é um problema que vem de 30, 40, 50 anos. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem no Brasil inserido no nosso sistema de ensino a educação financeira. Se a gente vai na nossa educação fundamental, a gente não tem, na educação média a gente não tem, no ensino médio, no ensino superior, tão pouco. Tá? Às vezes até em faculdades, né, em cursos voltados para o mercado financeiro, a educação financeira ali ela é de forma inadequada. Né? A gente vê porque a gente recebe muita gente do mercado financeiro chegando para iniciar a carreira lá. E então o desafio que a gente tem daquela época para cá e continua sendo em educar financeiramente as pessoas, né? Seja os funcionários, enfim, ou pessoas físicas normais. Essa é a grande dificuldade, uma falha estrutural que a gente tem no Brasil, e acho que isso acaba sendo carregado para dentro das empresas. Né? Acho que então com vocês não foi diferente, foi assim também. Né? Foi assim também. E você acha que a vida que trouxe para essa escola, para onde você aprendeu todo esse conhecimento que vocês hoje têm, o dia a dia, porque a escola não deu isso para vocês, né? Entendi. Sim, a escola não deu possivelmente para nenhum de nós, né? Aqui, acredito eu não tive, minha filha não teve, e eu acredito que ainda continue sem. Na maior parte das instituições você não tem educação financeira. Tá, então, como funcionou assim, como entrou no meu caso, foi assim, depois de mais velho mesmo, assim, lá por volta dos 28, 25 anos, que eu fui me atentar para a importância da educação financeira, né, na vida da pessoa. Porque, para quem não sabe, o Moisés, antes no mercado financeiro, ele era pagodeiro, era vocalista, biólogo, violonista. Eu vim de outras áreas. Há longínquos tempos atrás, eu vim de áreas que não tinham relação com o mercado financeiro, e eu sofria justamente com essa questão. Não tinha essa educação financeira em casa, meus pais também não tiveram, meu pai era médico, então o médico é um tipo de cliente que a gente tem lá que é um desafio cuidar da saúde financeira dele, porque ele ganha dinheiro de plantão aqui, plantão ali, ele tem uma dificuldade de organizar essa vida financeira. Sim. Então, meu pai, eu vi isso em casa, meu pai com essa dificuldade de se organizar, minha mãe também não tinha isso, ninguém na minha família tinha isso. Quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu tentei introduzir em casa, foi uma batalha, teve uma resistência grande, e é o que a gente passa também, né? Hoje em dia, está começando a melhorar, mas lá atrás as pessoas tinham uma resistência muito maior ainda. E hoje, qual o recado que vocês passam para os RHs para mostrar qual a importância da educação financeira para os funcionários? Qual vai ser os benefícios que os colaboradores terão ali em estar tendo ali uma educação financeira que vai voltar ali do desenvolvimento deles dentro da empresa? Isso é um ponto bem interessante que até há pouco tempo atrás eu estava lendo uns estudos sobre índices econômicos e sobre percentual, né, de endividamento do brasileiro e tudo mais. E aí, nesse estudo, mostrava que quase 75% dos trabalhadores brasileiros não tem nenhum mês de reserva de emergência constituído. Dos próximos Estados Unidos. Olha que loucura isso. É você. E aí, nesse mesmo estudo, mostra o quanto que na escala de preocupação do brasileiro, o número 1 é dinheiro.
e o quanto o cara tem uma péssima qualidade de vida com a preocupação de não ter condição financeira de pagar as suas contas no próximo mês. E, óbvio, né, de uns anos para cá a gente teve uma crescente muito grande dos trabalhos informais, né, porque de uma forma ou outra, dentro das empresas, o trabalhador ainda tem uma previsibilidade, o cara tem carteira assinada, né, tem um salário garantido no próximo mês. Mas uma coisa que eu sempre achei super engraçada e interessante num país como o nosso, que não tem educação financeira, que os salários são baixos, que o custo de vida aumenta a cada dia, com uma moeda enfraquecida, várias fintechs e empresas financeiras colocando empréstimos com desconto em folha. E aí imagina, você já ganha pouco, você se endivida para pagar um juro super alto, que já vai descontar na sua fonte salarial. Então, inicialmente isso parece ser muito legal, né, um benefício para o funcionário, só que no longo prazo isso não tem sustentabilidade, né? E a gente olha os níveis hoje de endividamento do brasileiro, é altíssimo. Eu queria até complementar o que ela está falando sobre esse tema, que é bem interessante. Né? Se você vê historicamente, esse pacote de benefícios que as empresas oferecem sempre foi um pouquinho de forma reativa. Né? A gente tem alimentação, transporte, saúde. Mais recentemente a gente tem a saúde mental, que vem ganhando espaço, que é ótimo, mas a educação financeira ela sempre foi tratada como um benefício acessório, um benefício que seria mais pessoal, né, individualizado, ou seja, o colaborador precisaria buscar esse conhecimento. Isso é preocupante porque se você pegar alguns estudos, eu vi um estudo recente da Confederação Nacional do Comércio, que estima que quase 80% das famílias brasileiras hoje estão endividadas em algum grau. Né? Mais de 60% das pessoas vivem no seu limite financeiro, ou seja, eles não conseguem sequer constituir uma reserva emergencial, como a Ana comentou, ou seja, se eles tiverem qualquer eventualidade, eles vão ter que recorrer a parentes, amigos, pedir empréstimo no banco, ou seja, ele vai se endividar ou se endividar ainda mais, aumentando aquele ciclo vicioso, né? Com uma taxa de juros altíssima. Com a taxa de juros do Brasil, que é a segunda maior taxa real do mundo, né? Então, esse cenário todo, ele traz a luz para a importância da educação financeira. Né? Hoje em dia, já se descobriu que não se deve terceirizar a saúde mental, né, dentro de uma empresa, também seria um erro você terceirizar a saúde financeira da pessoa. Elas andam de braços dados. E nesse ponto também, desse estudo que eu estava lendo, falando sobre a questão da saúde mental e a saúde financeira, estava falando que normalmente o cara que ele está endividado e que ele não tem organização financeira, ele gasta quase que 3 horas do seu dia de preocupação, perde produtividade de quase 3 horas por dia de preocupação com as contas no final do mês. Se a gente pega 3 horas de produtividade diária numa semana de 5 dias a semana, é quase que um mês. Durante um ano inteiro, esse funcionário perde ou diminui em quase 50% a produtividade dele por preocupações financeiras. Se a gente traçar o número que você falou, né, de 20%, 80% endividado, né? Um cenário de 250 milhões de brasileiros, são 200 milhões de pessoas hoje com essa preocupação. Com essa preocupação de cada pessoa, ou seja, no setor Está produzindo. Está produzindo o que deveria. O que deveria. Exato, e aí essa baixa produtividade interfere diretamente nos lucros da companhia. E aí é onde as empresas de RH, onde a gestão financeira das empresas, eles têm que olhar com muito cuidado para isso. Porque perda de produtividade. Exatamente. Olha esse número. É muito chocante. Muito chocante. E esses dados são importantíssimos até para a gente divulgar hoje uma parceria que deixou a gente muito feliz, que é com a Norcem. Essa parceria ela vai trazer toda essa educação financeira. Eu vou dar aqui um spoiler, mas vou passar a voz aí para o Moisés e para a Ana. E essa parceria vai justamente eliminar todas essas questões. Hoje os colaboradores perdem seu tempo ali preocupados com o que ele tem que pagar ou não, com a questão dele estar endividado. Então a Norcem já tem todo um programa voltado para o funcionário, e isso quem está trazendo é a Flex Benefícios,
para todo o mercado nacional. Então, vou passar para vocês explicarem como é que vai ser esse treinamento com os colaboradores. Perfeito. Eu acho bacana esse tema, né? E como a Ana falou, trazer mais fundamento para essa parceria, né? Saiu um estudo recente da PwC que diz que 57% dos colaboradores, eles se veem afetados no seu dia de trabalho em razão da falta de educação financeira, né? Das dívidas, enfim, de problemas financeiros. Se a gente está falando aqui do escopo corporativo, mas é claro, se a pessoa tem problema financeiro, né, grave, aquilo vai invadir todas as áreas da pessoa, né? Não só no trabalho, vai para a área de relacionamentos dela, ciclo de amizades, etc. E aí, obviamente, você tem esse dado aí de que a pessoa perde ali 3 horas, né, de produtividade porque ela está preocupada. O que a gente tem percebido, né, e por isso a gente desenvolveu esse projeto de parceria para empresas, é que empresas que investem num programa de educação financeira, de planejamento financeiro e de finanças pessoais, tá, elas têm uma diminuição significativa do absenteísmo, tá, da rotatividade da empresa, um aumento no engajamento do time. Tá? Então, tem várias formas de você fazer esse programa, essa parceria. Pode ser através de cursos, palestras, workshops, pode ser através de uma assessoria individualizada ou uma mentoria individualizada, uma parceria. Então, a gente se estruturou, tá, para oferecer isso através da Flex para os funcionários, esse auxílio tão importante na educação financeira que impacta diretamente na produtividade. Bacana. Falando um pouco, acho importante já falar sobre os outros produtos, não já na educação financeira, porque vocês não têm um produto voltado apenas para isso, né? Mas aproveitar até fazendo um comparativo, porque é muito difícil trabalhar com o mercado financeiro, porque você não consegue prever, você consegue estimar, você consegue ter uma ideia, você não consegue dar certeza que aquele fundo, aquela ação, aquela determinada ação, ela vai subir ou vai descer. Você não consegue. O mercado financeiro é imprevisível. Né? O Coboi fala muito isso, é uma pessoa que eu acompanho, que eu sigo, que eu gosto bastante do trabalho dele. Só que diante dos produtos que você está oferecendo agora, é um mercado que é previsível e você consegue alcançar de acordo com o trabalho que você planeja. E aí vocês, nesse momento, acabam cruzando dois pensamentos diferentes, né? Porque aqui você tem uma instabilidade, uma incerteza, né? E você precisa mensurar um risco muito maior. E, por outro lado, agora você tem uma gama de produtos que você, conseguindo trabalhar, você consegue trazer uma estimativa de receita previsível, algo que você consegue calcular de uma maneira mais lógica, né? Uhum. Eu queria que você pudesse falar sobre isso e aproveitar também falar sobre esses produtos, os outros produtos que vocês têm, como, por exemplo, o plano de saúde, consultoria para plano de saúde, entre outras questões. Tá. De fato, o mercado financeiro amadureceu bastante nesses últimos anos, né? Desde que eu estou no mercado há quase 20 anos atrás, o mercado hoje é completamente diferente. A imprevisibilidade, ela faz parte de qualquer negócio, né? Ninguém consegue prever o futuro, mas sim, há formas de você fazer o seu planejamento financeiro de uma maneira que você consiga ter uma estabilidade, uma previsibilidade dentro do possível, que é o mais importante, né? A gente, quando vai começar a fazer um planejamento financeiro, a gente nunca começa pelo produto final, né, onde a pessoa vai investir, se é na ação A, B ou C. A gente começa no planejamento financeiro ali familiar, né? A gente vai constituir uma reserva de emergência para o cliente, a gente vai entender quais são as necessidades dele, qual é o contexto, objetivo, aposentadoria. São várias caixinhas que a gente vai trabalhando até chegar na conclusão do que seria a melhor opção para eles na hora de investir, né? Então, o mercado, hoje, ele tem, sim, muitas ferramentas que ajudam nesse planejamento. Plano de saúde, seguro de vida, consórcio. Né? Consórcio é uma ferramenta interessante para quem não tem possibilidade de comprar um imóvel ali no curto prazo. Enfim, você tem uma gama aí de ferramentas
que servem tanto para ajudar a pessoa que está endividada a sair desse endividamento, quanto para as pessoas que já estão conseguindo ali pensar na formação de patrimônio ou mesmo sucessão patrimonial, né? A Ana pode até falar um pouquinho mais sobre essa parte de produtos, né, de PJ e tudo, plano de saúde, seguro de vida. Eu acredito que assim, o planejamento financeiro é um dos itens essenciais dentro de uma cesta de benefícios que uma empresa pode oferecer para os seus colaboradores, né? E o legal que o Moisés falou, que é super interessante com relação ao planejamento financeiro e que você comentou com relação ao mercado de investimentos, é o seguinte: o mercado de investimentos, ele é incerto, ele é volátil, dependendo do produto que você escolha, e você não pode dar nenhum tipo de previsibilidade ou garantia. Porém, uma coisa que é muito certa é o seu planejamento particular. Se você senta com um planejador financeiro e você tem uma ideia de uma aposentadoria daqui a 20, 30 anos com uma renda X, independente de esperar por políticas públicas de qualidade com relação a isso, é você cuidando da sua aposentadoria saudável, sentando com um planejador financeiro você consegue desenhar esse modelo e essa aposentadoria. E só depende de você. Você pode ter o melhor planejador financeiro do mundo, você pode estar no melhor produto de investimento do mundo, mas se você não tem a organização financeira e a disciplina de poupar constantemente para crescer o seu patrimônio, não existe milagre. Aí é só jogando a Mega Sena. Tem até uma frase de alguém super importante, que eu não vou me lembrar quem é, porque minha cabeça é meio de Dory, mas diz o seguinte: o que te deixa rico é o seu trabalho. O mercado financeiro, ele é um potencializador. Através de boas escolhas com um profissional adequado. Porque também se você cai na mão de um profissional inadequado ou cai em promessas que hoje em dia a internet, que é uma ferramenta incrível, mas que grande parte das pessoas usam pro mal, né? Se você cai numa besteira de 2% ao mês, garantido, sem risco nenhum, deposita dinheiro aqui na minha conta, ou vou tentar minha sorte no tigrinho, o mercado financeiro premia o paciente. O da sorte não vai dar certo. Na sorte nada dá certo. Só que aí, voltando pro pacote de benefícios, né, como empresa, olhando RH, financeiro, o que ele consegue entregar para os funcionários dele? Esse dia eu estava vendo um outro estudo falando que o plano de saúde é o benefício mais procurado pelas empresas. Porém, é o básico. E a maior parte das empresas, eles procuram apenas por custo. E isso, numa análise de benefício sustentável para a empresa no longo prazo, ele não é benéfico. Porque o plano de saúde mal desenhado para as necessidades daqueles funcionários, para a necessidade daquela empresa e para um controle de usabilidade de sinistralidade, ele tem um aumento médio anual que em menos de 3, 4 anos fica insustentável para a empresa. Então, financeiramente, é um rombo muito grande, é um benefício que lá na frente vai virar um malefício. Então, qual que é a nossa expertise? É entrar dentro dessa empresa, junto com o RH e junto com o financeiro, analisar custo-benefício de todos esses ativos dentro dessa cesta e, além disso, análise de sinistralidade, usabilidade e o que entrega realmente para aquela empresa e para aquele funcionário. Um exemplo, muito recentemente a gente pegou uma empresa dentro da nossa consultoria e a empresa, sei lá, a empresa funcionava, era uma fábrica ali em Duque de Caxias. Tinham contratado um plano de saúde super barato, regional e tudo mais. Quando foi puxar a rede credenciada, não tem um hospital em Duque de Caxias credenciado. Então, por que essa empresa contratou esse produto? Só para fingir que tem um plano de saúde? Para fingir que tem um benefício? Esse é um cuidado que nós temos, sabe? De fazer análises que são realmente eficazes para aquele grupo específico, para aquela empresa, para aquela regionalidade. Outro ponto que a gente sempre teve muito cuidado na nossa empresa. Cada uma das áreas tem um head especialista técnico naquele produto. É completamente impossível eu saber de todas as regras, de todas as operadoras, de todos os produtos. É impossível. Então nós temos um especialista, um head técnico em cada uma das áreas e ele olha no detalhe cada uma dessas especificidades.
E aí, dentro de um pacote saudável de benefícios para as empresas, a gente tem plano de saúde coletivo, a gente tem plano odontológico coletivo, que é vergonhoso de tão barato, mas que traz um valor agregado para a empresa e para o colaborador preventivamente, que aumenta assim como é que se diz? O índice de felicidade daquele colaborador com aquela empresa absurdamente. A gente tem seguro de vida coletivo. O seguro de vida, todo mundo pensa, morreu alguém, vai ter um benefício. Não, a gente tem seguro em vida. Um funcionário que fica inválido por algum motivo, ou que tem uma perda de capacidade temporária, ou no caso de um falecimento, uma família que depende daquele trabalhador, sabe? Depende daquela renda. E imagine só a empresa ter que arcar com o salário desse funcionário durante um período X para que a família se recomponha. Olha o que isso é de rombo dentro de um financeiro de uma empresa. A partir do momento que você faz um planejamento, um planejamento de sinistralidade e um planejamento de risco completo e eficaz, você tem essa previsibilidade, você traz dinheiro para o caixa da empresa e você dá segurança financeira para os seus funcionários. E além de dar segurança financeira para o seu funcionário, você entrega segurança financeira para a família dele. Imagina o que é para um pai de família trabalhar todos os dias pensando, caramba, minha esposa não trabalha, eu tenho 2 filhos pequenos, se acontece alguma coisa comigo voltando do trabalho, minha família está desamparada. E olhar para uma empresa e o cara entrar numa empresa e olhar e falar, caramba, essa empresa pensa em mim e pensa nos meus funcionários. A gente tem pacote de previdências empresariais próprias para cada empresa, então junto com gestoras gigantescas como a Icatu, Sul América, Mongeral, a gente consegue desenhar produtos de previdência específicos para aquela empresa, no qual o funcionário todos os meses ele pode tirar 10% do salário dele, aplicar num fundo de previdência muito bem gerido. A empresa vem, faz um aporte complementar como uma bonificação, isso diminui turnover, diminui insatisfação com a empresa, faz o funcionário pensar 2 vezes antes de sair daquela empresa e automaticamente deixa a empresa cada vez mais livre e mais segura com relação aos seus números e à sua produtividade. Então, dentro do pacote de benefícios, a gente analisa tudo isso, além dos benefícios fiscais que essa empresa tem diante desses pacotes de benefícios. Isso quase ninguém sabe, né? Quase ninguém sabe. Todas as empresas, né, que já estão enquadradas no lucro real, por exemplo, elas têm um desconto de até 34% no seu imposto de renda com os pacotes de benefícios de previdência privada, seguro de vida, seguro coletivo de odontológico. Então, são inúmeros benefícios que esses pacotes específicos trazem tanto para a pessoa jurídica quanto para as pessoas físicas que compõem esse CNPJ, essa empresa, essa corporação, sabe? A inteligência, então, por trás do negócio, você tem um especialista em cada produto. Em cada produto. Para oferecer o que tem de melhor para as empresas. Exatamente. Isso e fazer uma análise personalizada. Não existe um produto pronto, um produto de prateleira que você entrega para uma empresa. Isso aí é ineficiência. A partir do momento que você senta com um profissional, especialista daquela área, daquele produto, e ele vai desenhar aquele produto. Aí, terminamos aqui, a análise do plano de saúde. Então, agora a gente vai para a análise do seguro de vida coletivo. Então, agora vamos para a análise de previdência complementar. Vamos para a análise de educação financeira. Tudo isso entra dentro de um pacote de gestão de benefícios eficiente. E tudo isso a Flex está oferecendo agora para as empresas que são atendidas dentro da parte de gestão de benefícios. Então, Moisés, agora uma pergunta para você em relação à sua experiência aí dentro do mercado. Qual o principal erro que você enxerga dos CFOs, dos RHs na contratação de um seguro para a empresa? Acho que o principal erro de um CFO é não fazer tudo o que a Ana acabou de falar. Pensar única e exclusivamente no valor, né, sem considerar esse estudo de caso de região, de sinistros, etc. É a falta de personalizar o produto de forma adequada. Infelizmente, a gente ainda vê muito isso aí acontecendo no mercado. A gente pega várias empresas com esse caso, mas
o segredo para você desenvolver um trabalho bem feito é fazer todo o trajeto aí que a Ana desenvolveu aqui ao falar, de forma brilhante. Obrigada. Muito bem. E hoje, além desses produtos, por exemplo, se um colaborador de uma empresa quer fazer algum tipo de investimento, qual é a assessoria que vocês entregam para esse colaborador? Algo mais personalizado, voltado ali para ações, bolsa de valores? Como que vocês abraçam esse colaborador hoje? Então, hoje a gente montou a nossa de uma forma que ela consiga agregar em cada braço de planejamento financeiro, né? Nossa missão é ser a referência financeira dos nossos clientes. Então, ele pensou em dinheiro, ele pensou em alguma solução financeira, ele pensa na nossa, né? Por quê? A gente estruturou assim. Você tem o braço de investimentos, então se a pessoa ela tem uma demanda para investir, seja ela qual for, ela vai ter ali um atendimento personalizado, uma assessoria personalizada, tá? Que vai entender qual é o contexto de vida dela, vai traçar um diagnóstico mais apurado ali para entender quais são as soluções que devem ser oferecidas. E aí não vai se limitar só a investimentos, né? Você tem o braço de investimentos, mas você tem todos esses braços que a gente está comentando aqui que abrangem o planejamento financeiro. E a Norsen tem um especialista para cada tipo de perfil de investidor, uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que é mais agressiva. Você tem toda essa capacidade de inteligência dentro da Norsen? Técnica, sim. Sim, a gente hoje na Norsen, a gente tem uma divisão por patrimônio, ou seja, a gente tem especialistas que são voltados mais para uma faixa patrimonial, assim eles conseguem entregar as soluções adequadas para cada faixa. E nessa conversa, o assessor ele se comporta muito como um médico mesmo, só que um médico financeiro, né? Saúde do bolso da pessoa, que é uma parte bem sensível do corpo também. Então ele vai sentar com essa pessoa, ela vai traçar um diagnóstico, vai entender qual é o contexto de vida, o que ela precisa e vai fazer ali um relatório, enfim, um plano de ação para que ela siga e consiga alcançar seus objetivos. E até para complementar, que eu acho que é um ponto que eu me orgulho muito, né, da nossa empresa, é o respeito ao perfil do investidor. Que a gente normalmente não vê isso no mercado. Outro ponto que a internet trouxe, né? A internet trouxe muita informação. Então você vê qualquer pessoa que nem começou a investir ainda, falando, eu quero investir em ação porque a bolsa está batendo máxima histórica. A pessoa nunca investiu na vida e ela quer entrar no momento de alta de mercado. E que é o que acontece no geral, gente. Isso é engraçado, mas é o que mais acontece. Então, a partir do momento que essa pessoa vem para uma primeira reunião, que ele senta com o nosso assessor, com o nosso especialista de investimentos, o cara vai fazer toda a análise do planejamento financeiro dele. E esse planejamento financeiro vai passar desde o que ele tem de receita, o que ele tem de despesas, o que ele tem de percentual que ele consegue poupar todos os meses. Desse percentual que ele consegue poupar todos os meses, qual é o planejamento dele? O que ele quer atingir com isso? Quais são os objetivos? Então, ele consegue fazer um desenho diante da pessoalidade dele, do que ele quer atingir e como ele vai atingir. Só que, acima de tudo, mostrando para ele que existem perfis de investidor. Se você é um cara que acabou de entrar no mercado financeiro, consequentemente, você tem que ser conservador. O perfil de investidor ele vai evoluir conforme os anos vão passando, conforme você vai tendo mais informação e até mais patrimônio. E aí também depende muito da sua idade, se você tem tempo para recuperar, se você tem tempo para construir. Mas esse perfil do investidor é um ponto que a gente tem muito cuidado, que a gente respeita muito, ofertar o produto certo para o cliente certo. E uma pergunta que fazem bastante existe algum valor mínimo que vocês considerem importante para a pessoa poder começar a iniciar? Uma pessoa mais nova, ela já quer começar a investir. Qual teria esse valor ou não? Qualquer pessoa já pode começar com qualquer valor? Olha, via de regra no mercado financeiro, quanto antes você começar, melhor, né? Já diria Einstein, o poder dos juros compostos é o maior poder do universo, né? Então, o quanto antes você começar, você vai fazer uso dessa ferramenta, né, dessa força que é o juros compostos. Não existe um mínimo no mercado financeiro para você iniciar, as pessoas podem começar com R$100, com R$50, aí vão ter produtos para cada bolso, tá?
Na nossa, nosso foco de atendimento é um atendimento para um perfil mais alto padrão, mais de alto padrão para private ali, tá? A gente de alta renda para private, mas a gente atende os clientes da forma que a gente considera que vai ajudá-los a evoluir nos seus objetivos. Até com todo esse cuidado, a gente desenhou mesas específicas de atendimento para atender desde o investidor inicial, que está começando a poupar, que está começando a construir patrimônio para o futuro. Então, a gente teve esse cuidado, porque acontece muito, assim, a gente tem muito cliente que gosta muito do nosso atendimento e acaba assim, o meu filho, ele ainda não tem dinheiro, mas você consegue ajudar? O meu primo nunca foi educado financeiramente, você consegue ajudar? E a partir daí a gente foi crescendo uma carteira de clientes que precisa dessa assessoria. E a gente não podia deixar de olhar, sabe, para essa necessidade. Então nós temos assessores especializados para cada momento e cada perfil de investidor e cada tamanho de investidor. Então, desde o cara que assim, eu vou começar meu primeiro mês fazendo minha primeira poupança. Depois de sentar, depois de entender a importância da educação financeira, pra gente até uma felicidade, né? Pegar esses cases, assim, que o cara era endividado, não conseguia poupar nada, e de repente o cara começou e conseguiu formar sua primeira reserva de emergência, ou fez uma ferramenta financeira como um consórcio, porque a gente sabe que a maior parte dos brasileiros tem uma dificuldade de poupar. A partir do momento que você tem um boleto ali, uma obrigatoriedade de um boleto, você consegue ir desenhando alguma coisa. E aí aquele cliente que foi lá e comprou o primeiro carro da vida dele, com uma carta de consórcio, que ele começou a poupar, que ele começou a pagar ali devagarzinho. Isso pra gente é muito gratificante, sabe? E eu acho que isso nos torna tão diferentes no mercado. A gente tem uma carteira de clientes de altíssima renda, privates, mas ao mesmo tempo a gente tem um olhar carinhoso, né, um olhar delicado para essas pessoas que querem construir um futuro saudável, uma saúde financeira, e a gente tem esse cuidado com isso. Eu tive verificando no site de vocês os cases de sucesso dos clientes, achei sensacional, muito bacana, parabéns. Obrigada. Importantíssimo ver como as pessoas começaram lá atrás com muito pouco e alcançaram tanto, né? Então vocês mostram que isso é possível e que basta só ter um planejamento financeiro para alcançar. Disciplina, organização, sim, exatamente. E a gente está chegando próximo do tempo para finalizar, e a gente queria fazer uma última pergunta para que vocês pudessem falar para os RHs qual seria hoje o melhor produto dentro da parte de benefícios do segmento de vocês, que vocês poderiam ali estar indicando para esse gestor? Assim, é aquilo que eu te falei, né? Eu acho que uma empresa ela tem que olhar os benefícios como uma cesta, e cada benefício ele é complementar ao outro. Mas, como a gente falou lá atrás, o primeiro e mais procurado é o plano de saúde, que é aquele mais utilizado, né? Que é o que o funcionário ele vai usar no dia a dia. Esse é o produto que o RH tem que tomar mais cuidado possível. Que é aquele, assim, mal planejado, é dinheiro jogado no lixo. É um aumento anual absurdo que vai virar uma bola de neve chocante para o financeiro. Então, para mim, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, inclusive, né, quem sou eu para decidir o que um RH, o que um gestor de empresa vai olhar primeiro dentro das necessidades dele. Mas eu acredito que o plano de saúde é muito importante, né? Imagina você ter um funcionário doente, ou um funcionário que passe mal, alguma coisa do tipo. O plano de saúde, o seguro de vida coletivo, porque, gente, é um produto tão baratinho. Pouquíssimas pessoas falam dele. Que ninguém fala dele, é um produto tão baratinho que traz uma previsibilidade, uma segurança absurda para os funcionários, e tem os benefícios de abatimento abatimento fiscal, né, abatimento nos impostos. E com certeza, como a nossa veia é muito investimento, olhar produto de previdência complementar, sabe? Olhar a saúde financeira no longo prazo. Esses dois são produtos mais imediatistas, né? E urgenciais, digamos assim. Mas isso daqui é o que vai trazer
produtividade, vai trazer olhar de valor do funcionário para a empresa. Porque plano de saúde, plano de saúde, principalmente, quase todas as empresas já oferecem, é o mínimo, exatamente. Agora, todos esses outros benefícios, aí é a receita do sucesso. E a grande novidade que vocês estão lançando agora no mercado, que eu estou apaixonado, é a assessoria financeira ali para o colaborador. Porque pelo que vocês mostraram, pela inteligência que vocês têm dentro do negócio, vai trazer um benefício muito grande, tanto para os RHs, que vai aumentar a produtividade, e vai ter um colaborador ali mais feliz e sem nenhum tipo de endividamento financeiro. Exatamente. Sim, eu acho que o que eu posso deixar aí de recado por último eu vejo um quadro animador aí acontecendo no Brasil, que são as empresas se preocupando cada vez mais com essa questão da educação financeira, entendendo que a saúde mental e a saúde financeira, elas caminham de braços dados, né? Uma pessoa que está estável financeiramente, ela produz mais, ela tem menos rotatividade, ela consegue fomentar a própria carreira, né? Muitas vezes a gente vê essa procura pelos RHs de aumento salarial, de reajuste salarial, e muitas vezes não é uma questão de produtividade ou do cargo que a pessoa está desempenhando. Muitas vezes é uma questão no desespero ali financeiro para a pessoa conseguir resolver a vida dela naquele momento. Isso é um problema que não pode ser negligenciado pelas empresas, porque você tem aí uma rotatividade alta, você tem os funcionários, né, os colaboradores procurando outras empresas em razão de um pequeno aumento. Às vezes ele sai do próprio ramo dele de trabalho porque vai ganhar um pouquinho a mais ali. Então, com as empresas investindo hoje nesse programa de educação financeira, se preocupando com isso, você com certeza tem um aumento ali de engajamento, né, uma permanência maior do funcionário, não só na empresa, mas também de ganho de produtividade, né? E além disso, eu acho que uma coisa importantíssima, né, que às vezes é pouco mensurada. Qual é o custo de formar um novo profissional para aquela área específica? Isso tem que ser levado em consideração, né? A partir do momento que você tem todos esses pacotes de benefício, você tem uma equipe mais engajada, um clima organizacional saudável, um funcionário que está ali e está contente com tudo que a companhia oferece para ele, aquele cara vai ficar para sempre. E a tendência é que ele se desenvolva cada vez mais e que ele cresça dentro da empresa. A partir do momento que você não olha para todas essas variáveis, você está sempre apagando incêndio e sempre treinando uma nova pessoa e sempre começando do zero. E aí é o processo de contratação, é o processo seletivo. E o custo vai aumentando, né? E o custo... Exatamente. Você falou, faço uma ligação direta. Vocês chegaram a ver sobre a resolução da NR1, que vai entrar a partir de maio, já é obrigatório, né? Só que vai ser punitiva a partir de maio, né, para as empresas que não aderirem. E aí, uma pergunta que se faz, né, e se fica para o final desse podcast maravilhoso que tivemos com vocês hoje. Obrigada. É a seguinte, como que pode você traçar um produto da NR1, enfim, por exemplo, como saúde física e mental, né, como primordiais, se a gente tem esse estudo consolidado de onde 80% das pessoas endividadas têm esse problema e perde de produtividade, ou seja, a educação financeira era para dar amarrada dentro da NR1 também, porque isso traria a certeza de que você estaria resolvendo o problema e não colocando um band-aid apenas em cima do machucado. Excelente reflexão, né? Enfim, talvez vá sentido da gente trazer isso à tona. Para outras questões. É uma grande provocação, sim. Dependendo do trazer para a trazer para a pauta de quem está fazendo, né, as obrigatoriedades, esse decreto, né, discutir isso dentro do Congresso, porque
faz sentido. O que não faz sentido é não ter, uma vez que você já está provado que a questão financeira, o dinheiro, está envolvido ali na saúde mental do colaborador. Até porque se ele não tem dinheiro, ele não treina. Isso, ele não tem saúde mental. Exato. Então, tudo bem amarrado, mas ao mesmo tempo ali tá botando uma band-aid ali e né? Gostaria de agradecer, foi um prazer, foi muito amistoso, né? A nossa conversa. E gostaria que vocês deixassem contato, rede social, e-mail, tudo, para que as empresas possam vir a procurá-los e possam estar discutindo aí essa necessidade, cada um com o seu perfil, né? Bom, a gente hoje tem o site, né, norsem.com.br, nosso e-mail da empresa é o atendimento@norsem.com.br. O meu é moisés.serruia, tá lá na minha mídia social também, moisés.serruia no Instagram. A Ana é ana@norsenwealth.com. Nós, na pessoa física, nós somos um pouco offline, né? Assim, diferente de mídia social. Diferente do mercado tradicional, né? Que todo mundo tá muito... se vende muito nas redes sociais, a gente ainda tá no offline. Como pessoas físicas, né? A nossa empresa tá aí, tem as páginas, tem Instagram, tem site. É só procurar por Norsem que vai encontrar, tanto no Instagram quanto no site. Perfeito. Então, pessoal, fica a dica. Ficou muito ilustrativo, muito educativo. E contem com a gente para as próximas questões de contratação, de assessoria financeira, de produtos voltados para os colaboradores em relação a seguro, plano de saúde. Agora a gente está com uma grande especialista no assunto, vocês viram. Então, tendo interesse, só nos procurar. Então é isso, pessoal. Foi um prazer. Abraço.